alunos! Vamos dar continuidade ao nosso assunto arte e cidade e hoje falando sobre uma coisa muito interessante, que são as cidades planejadas. A maioria das cidades ao longo da história, elas não passaram por um planejamento, elas foram acontecendo de forma natural, sempre próxima a grandes nascentes ou aos rios. Por isso vimos tantos problemas com enchente. Por que as pessoas procuravam morar perto dos rios? Por causa da água. Se tinha um rio, tinha água doce, tinha água potável, o que tornava mais fácil a vida familiar e também algum tipo de agricultura que pudesse estar relacionada à sua casa, à sua família e por perto de uma fonte de água bem boa, né? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós tivemos muitas vezes problemas com as cidades de Blumenau e Itajaí. Por quê? Porque elas surgiram ao longo dos rios. E as pessoas foram ocupando de forma desordenada mais próximos aos rios e depois sofrendo as consequências das enchentes. Já nas nossas cidades planejadas, nós vamos ver que isso não acontece. Por quê? Porque foi um ambiente pensado. Antes de ter moradores lá, foi feito um estudo do terreno, foi feito um estudo das águas, foi olhado tudo direitinho para depois começar a se construir as moradias, o comércio, as ruas. Então, a cidade planejada, primeiro, ela passa pelo pensamento de quem? Dos arquitetos, dos engenheiros e dos urbanistas, cada um dentro da sua função. Para quê? Para dar mais qualidade de vida para quem está ali. Nós temos vários exemplos do Brasil. Por exemplo, a cidade de Curitiba, quando ainda o Brasil era província, já vieram engenheiros da França, com a ajuda de um outro engenheiro brasileiro chamado André Rebouças, e fizeram os traçados das ruas principais. Então, é uma das cidades brasileiras que não tem problema com trânsito. Por quê? Porque há mais de 200 anos ela já teve um planejamento. Londrina é uma outra cidade também que aconteceu com planejamento. Maringá, uma parte de Belo Horizonte, mas a mais famosa de todas as nossas cidades planejadas é a nossa capital, Brasília. A capital do Brasil inicialmente era no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era uma cidade, até hoje, né, que não tinha muito para onde crescer, afinal de contas ela é à beira-mar. Então era uma cidade que limitava um pouco o crescimento. E pela estratégia militar, ela não era bem localizada. Porque uma capital de um país no litoral, em caso de invasão ou de qualquer luta, de qualquer guerra, ela estava muito fácil para ser atingida. Então, uma necessidade, se tinha esse desejo de mudar a capital do Brasil para o meio do Brasil. E com isso, então, o presidente Juscelino Kubitschek convocou e convidou o Oscar Niemeyer, o Lúcio Costa e o Roberto Burle-Marx para sentarem juntos e pensarem como eles fariam essa cidade. Então, antes dela estar lá, essas pessoas sentaram com muitos outros e planejaram tudo. O arquiteto, que é responsável pelo desenho da cidade, foi o Oscar Niemeyer. Ele morreu com 102 anos e perguntaram para ele o que ele acha que deveria mudar em Brasília e ele responde: nada, porque eu criei essa cidade para o futuro e o futuro ainda não chegou. Então, em Brasília não se tem problemas com o trânsito, porque tudo foi pensado para não dar engarrafamento, para não dar problema de mão, contramão, tudo é direitinho dividido e planejado para funcionar. O Lúcio Costa, ele é um engenheiro, então o que o engenheiro fez? Fez todos os custos, a planta, o material a ser usado, como seria usado, como seria distribuído. E o Roberto Burle-Marx, que é urbanista, então ele planejou os lugares públicos, por exemplo, a Praça dos Três Poderes, a frente da Esplanada dos Ministérios, todos aqueles, o Lago Paranoá, ele não existia. Lá é uma região bem seca, foi um lago artificial criado ali, e hoje serve até para fazer esportes náuticos, com vela, com esquis, aquelas motos de água, né?
todas dentro desse lago, que foi um desejo aqui, ó, do Burle Marx como urbanista, para melhorar a umidade da cidade, que era uma cidade muito seca, se criou o Lago Paranoá. E esses 3 profissionais fizeram isso acontecer em 5 anos. Claro que eles e milhares de trabalhadores. Mas essa aqui é a Brasília, inaugurada em 1964, ó. Vejam que ela é jovem, é uma cidade jovem, comparada a quantas outras. Meu Deus, é extremamente jovem, não tem 100 anos, né? Tá longe dos 100 anos, e ela já oferece todas essas vantagens, a formação da luz elétrica, da energia elétrica, dos esgotos, da água, tudo para que funcionasse bem. Então, as cidades planejadas, elas têm essa presença de profissionais responsáveis para que ela funcione bem. Não esqueçam que o nosso melhor exemplo no Brasil é a cidade de Brasília, mas tem muitas outras, por exemplo, Oscar Niemeyer foi convidado para muitas cidades do exterior, Dubai tem vários prédios que foi ele quem fez a planta, ele que fez o desenho de como seria realizado aquilo, né? O Burle Marx também tem jardins espalhados pelo mundo todo, pela formação com plantas brasileiras. Então, isso é planejar, é fazer alguma coisa para que quem está lá tenha maior qualidade de vida. Vocês vão estudar no nosso livro sobre esse assunto, da página 31 a 34. E vão fazer como tarefa essa pequena paisagem urbana aqui, ó. A professora fez aqui para servir de exemplo, mas eu vou colocar um vídeo no WhatsApp para vocês acompanharem e fazerem a de vocês, entregarem lá para Denise para que possam receber a avaliação, tá certo? Obrigada.